Não perderemos de vista nossa missão. Este ataque apenas fortalece nossa determinação. Nossos guerreiros são fortes e não recuaremos até que nossa capital e nossas cidades estejam seguras. Essas palavras ecoavam enquanto, às 4h17 da manhã, o Caribe ainda permanecia submerso na escuridão. O USS George Washington avançava de forma constante, cortando o mar a 20 nós, com a confiança silenciosa de um grupo de ataque que não precisa anunciar sua presença. No convés, nada fora do normal. Sistemas operando com precisão absoluta. Tripulações em estado de alerta controlado. Era apenas mais uma patrulha de rotina, enquanto Washington apertava o cerco às rotas de narcotráfico que sustentam o regime venezuelano. O tipo de calmaria que, no mar, costuma durar mais do que 5 minutos. Mas não naquela madrugada. Do nada, 3 lanchas rápidas venezuelanas emergiram da escuridão, motores no limite, avançando diretamente pela proa do porta-aviões. A aproximação foi rápida, agressiva, calculada para ser vista. As embarcações assumiram uma formação em V, fechada e teatral, uma manobra clássica, quase didática, não para vencer uma batalha, mas para criar uma imagem. Um gesto pensado menos para radares e mais para câmeras, especialmente para câmeras do outro lado do Caribe. O grupo de ataque americano não reagiu. Não houve mudança de curso. Não houve aceleração. Nenhuma sirene dramática. Porque quando se deslocam 100 mil toneladas de aço, não se desvia. Os outros é que desviam. Ainda assim, à medida que as lanchas continuavam a se aproximar em alta velocidade, uma pergunta inevitável pairava no ar. Estavam testando o aço americano ou apenas encenando uma provocação cuidadosamente filmada? Era um desafio real, ou um espetáculo político disfarçado de ousadia naval? A resposta não viria imediatamente. Mas o que aconteceu em seguida mudou o tom da patrulha. E o cálculo em Caracas. Curta e inscreva-se no canal para não perder o próximo capítulo. Porque no mar, até o silêncio pode ser uma mensagem. A tentativa de bloqueio diante do US George Washington não foi um ato isolado, nem improvisado. Ela se inseriu em uma campanha de pressão estratégica muito mais ampla, que vinha se intensificando havia meses em torno da Venezuela e de suas rotas ilícitas no Caribe. Sob a Operação Lança do Sul, os Estados Unidos ampliaram deliberadamente sua presença naval no sul do Caribe. Destroyers, navios da Guarda Costeira, aeronaves de vigilância e grupos de ataque de porta-aviões passaram a patrulhar corredores historicamente associados ao narcotráfico ligado ao regime de Nicolás Maduro. Cada patrulha, cada varredura de radar e cada interdição apertaram o cerco. Caracas estava sendo comprimida de forma constante, metódica e visível. Alguns regimes reagem a esse tipo de pressão em silêncio. Este escolheu o teatro. A campanha americana não se limitava ao domínio marítimo. Washington endureceu formalmente sua postura ao classificar cartéis ligados à Venezuela e seus facilitadores como redes narcotraficantes transnacionais, abrindo caminho para operações de inteligência mais agressivas, maior cooperação militar regional e um mandato claro para interceptar, documentar e fechar rotas de contrabando antes que qualquer carga chegasse à costa dos Estados Unidos. Em termos estratégicos, o Caribe deixou de ser apenas um oceano. Tornou-se a primeira linha de defesa da fronteira americana. Para Caracas, isso era inaceitável. Maduro precisava de fôlego político e, acima de tudo, de uma distração que não envolvesse mísseis, nem o risco real de uma guerra que não poderia vencer. O que ele tinha à disposição era algo mais barato e mais previsível. Uma máquina de propaganda estatal faminta por imagens. Assim nasceu a tática escolhida. Provocação visual de curto alcance, baixo custo, risco calculado e alto potencial propagandístico, desde que o adversário cometesse um erro. Foi por isso que 3 lanchas rápidas venezuelanas se colocaram deliberadamente na rota de um porta-aviões americano de 100 mil toneladas. Não porque esperassem que o porta-aviões recuasse, mas porque esperavam que Washington ordenasse
que ele o fizesse. Bastava uma manobra evasiva, um ajuste mínimo de rumo, qualquer coisa que pudesse ser editada, ampliada e transmitida como vitória simbólica em rede nacional. Era uma aposta envolta em nacionalismo performático, e como toda aposta desse tipo, dependia inteiramente de o outro lado reagir de forma imprudente. Mas os Estados Unidos não fornecem material de campanha gratuito para regimes adversários. Isso criou um dilema real para o grupo de ataque americano. O poder de fogo era esmagador. Destroyers, com sistema Aegis, defesas aéreas em camadas, helicópteros anti-submarino e um porta-aviões capaz de lançar aeronaves de combate a intervalos de segundos. Diante disso, os navios venezuelanos não eram uma ameaça militar real. Eram adereços políticos flutuantes. Ainda assim, os comandantes americanos operavam dentro de um paradoxo estratégico. Ser brando demais enviaria a mensagem errada a cartéis, milícias e atores regionais. Ser duro demais entregaria exatamente a narrativa que Caracas buscava. Era necessário demonstrar força sem oferecer espetáculo. Esse equilíbrio reflete a lógica estratégica que ganhou força nos últimos anos. A dissuasão por presença. A ideia de que os Estados Unidos defendem suas fronteiras não apenas no Rio Grande, mas milhas antes disso, no mar. Manter o curso sob provocação não é apenas uma decisão naval, é uma declaração política. A Venezuela entendeu isso. E foi exatamente por isso que suas lanchas receberam ordens para se aproximar o máximo possível sem cruzar formalmente a linha da agressão. Perto o suficiente para causar tensão. Não perto o suficiente para justificar um disparo. Mas no mar, intenções duram apenas até que metal se aproxime demais de metal. Quando as 3 embarcações apertaram sua barreira em forma de V diante do George Washington, a mensagem política colidiu com a física. A situação deixou de ser narrativa e passou a ser geometria de colisão, regras de passagem e responsabilidade operacional. Foi nesse ponto que o tom mudou. Porque quando diplomacia, contenção e paciência atingem o limite, a próxima mensagem não vem de comunicados, vem de aço. O USS Gravely, destroyer de mísseis guiados, avançou. Até então, o navio mantinha uma posição de escolta discreta, preservando o espaçamento no flanco da formação. Mas com o caminho do porta-aviões sendo deliberadamente obstruído, o silêncio deixou de ser suficiente. O Gravely aumentou a velocidade e traçou uma linha direta pela água escura, entrando com precisão no espaço estreito entre o porta-aviões e a barreira venezuelana. Não foi uma investida impulsiva. Foi cálculo puro. Um destroyer da classe Arleigh Burke, equipado com radar SPY-1, sistema Aegis, lançadores verticais, mísseis SEM-2, ESSM, torpedos e um canhão de 127 mm. Mas naquele momento nenhuma dessas armas era o foco. A arma era a posição. A marinha dos PA chama isso de controle de espaço, não provocação. Manter velocidade, manter rumo, bloquear a manobra insegura sem recorrer a radar de tiro ou ameaça explícita. A proa do Gravely cruzou o limiar invisível primeiro, deslizando à frente da formação venezuelana com a precisão de um bisturi. A mensagem era inequívoca, escrita em aço. Esta rota não está sob seu controle. De repente, os navios venezuelanos enfrentavam a escolha que queriam evitar: escalar para um confronto real ou arriscar uma colisão com um destroyer americano de 9.000 toneladas que não iria ceder. O teatro perdeu valor. A realidade se impôs. No Centro de Informações de Combate, os monitores do Aegis atualizavam fração por fração de segundo. O CPA, ponto de aproximação mais próximo, diminuía rapidamente. O cenário parecia menos um console militar e mais um tabuleiro de xadrez em alta velocidade. Cada ajuste de leme era uma jogada. Algumas ousadas.
outras imprudentes, todas limitadas pelas leis da física. A esperança venezuelana era simples: forçar um desvio, ainda que mínimo. Mas o porta-aviões manteve o curso. O destroyer assumiu a posição e a narrativa começou a ruir. Foi então que a verdadeira vantagem americana entrou em cena, de cima. O som das pás do rotor rompeu o ar. Um MH-60 Air Seahawk decolou do Gravely, integrado à rede Aegis, equipado com FLIR, radar de superfície, guerra eletrônica e link de dados em tempo real. O helicóptero não apenas observava, ele documentava. Cada ajuste de velocidade, cada oscilação de rumo, cada concentração de tripulação era capturada, registrada e transmitida ao SICI. Em um impasse tenso, informação não é vantagem, é arma. Qualquer movimento imprudente venezuelano agora poderia se transformar instantaneamente em justificativa legal para a autodefesa americana, registrada por sensores mais precisos do que qualquer câmera de propaganda no convés. A escalada seguinte foi silenciosa. O canhão de 5 polegadas do Gravely girou lentamente para frente, sem travamento de radar, sem ameaça explícita, apenas postura. E então, quase imperceptivelmente, os sensores registraram a mudança. O navio líder venezuelano reduziu velocidade. A proa desviou alguns graus. Os outros seguiram. A barreira em V começou a ceder, depois a se desfazer. Não houve anúncio. Não houve celebração. Apenas 3 silhuetas se afastando lentamente de um confronto que sabiam não controlar mais. O porta-aviões jamais alterou o curso. No mar, às vezes, a vitória é medida em graus, não em explosões. O encontro não foi isolado. Foi um capítulo visível de uma campanha muito maior. Uma estratégia que busca interromper fluxos ilícitos antes que eles se tornem crises domésticas. Naquela manhã, a Venezuela tentou produzir imagens de desafio. O que obteve foi algo muito mais duradouro. Uma demonstração silenciosa de que disciplina supera a provocação. E que, no fim, a vitória no mar nem sempre pertence a quem dispara primeiro, mas a quem se recusa a ceder. Às vezes, a vitória não nasce do avanço, mas da disciplina de permanecer, de manter o rumo traçado, defender o direito marítimo e sustentar a liberdade de navegação mesmo quando a provocação surge a poucos quilômetros da costa de um adversário hostil. É exatamente isso que define a Operação Lança do Sul, não como um gesto simbólico, mas como uma estratégia calculada para atingir a fonte financeira dos cartéis, pressionar o regime de Maduro e proteger comunidades americanas, interceptando o perigo muito antes que ele alcance as fronteiras dos Estados Unidos. Nada disso acontece sem tensão, e ela não vai desaparecer. Caracas voltará a testar limites, buscando imagens, narrativas e gestos que alimentem sua propaganda interna. E como já fez antes, os Estados Unidos responderão não com impulsividade, mas com presença controlada. Uma força capaz de permanecer imóvel por horas e, em segundos, se transformar em uma resposta complexa, integrada e decisiva. A cena se repete antes do amanhecer, um grupo de ataque de porta-aviões mantendo-se firme no horizonte. Não avançando, não recuando, apenas existindo, e ao existir, redefinindo o espaço ao seu redor. Cada marinheiro de guarda sabe que aquela quietude não é passividade, é poder contido. É a linguagem silenciosa que mantém os mares abertos e as linhas globais de comércio vivas. Para o mundo exterior, pode parecer apenas mais uma patrulha. Para quem entende o tabuleiro, é um lembrete claro. A liberdade de navegação não é negociável, e a estabilidade marítima não se sustenta com discursos, mas com decisões tomadas longe das câmeras. Essa história, no entanto, não termina aqui, porque cada operação bem-sucedida força o adversário a se adaptar. Cada provocação respondida redefine o próximo confronto. E em algum ponto, além do horizonte, a próxima jogada já está sendo preparada. Se você ficou intrigado com como esses impasses silenciosos moldam o equilíbrio global,
há muito mais esperando por você aqui no canal. Curta, inscreva-se no canal e continue conosco, porque o próximo encontro no mar pode ser ainda mais decisivo do que este.